Deus. Boa noite, irmãos. Graça e paz, amém? Aleluia. Que noite abençoada poder estar aqui com você, compartilhar da palavra do Senhor. A Páscoa acabou, mas Jesus permanece, viu? Glória a Deus. Há alguns ovos de Páscoa também acabaram, não foi, minha gente? Mas vai ter ceia de novo domingo, viu? Brincadeiras à parte, nós estamos aqui para exaltar e glorificar o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você está pronto para fazer isso um pouco mais comigo nessa noite? Aleluia. Eu quero te lembrar, querido, que quando você vem ao culto, a expressão culto quer dizer que nós viemos entregar alguma coisa ao Senhor, nós viemos dar alguma coisa a Ele, através do nosso louvor, da nossa adoração, e eu creio que o Senhor recebeu como um aroma suave quando nós nos entregamos e nos consagramos a Ele. Mas Ele é tão maravilhoso que Ele derrama-se sobre nós. Ele sempre tem algo novo a proporcionar para a minha e para a sua vida, e eu espero que o seu coração esteja bem aberto para receber a boa semente da palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Se você puder abrir comigo a sua Bíblia, vai com ela para o livro de João, o Evangelho de João, no capítulo 1, Evangelho de João, capítulo 1, e eu quero ler com você, a partir desse texto, algumas coisas que há no meu coração. Aleluia. O Senhor seja louvado e engrandecido entre nós mais uma vez. Obrigado, pessoal. Pode sentar um minuto, daqui a pouco chamo vocês. Aleluia, eu estava sentindo falta do friozinho de Caruaru, né? Esses dias estava me lembrando Petrolina, viu? Estava bem abafado, né? Cadê? Mas quem conhece Petrolina sabe que é uma lembrança distante, né? O pastor Walter estava aqui, ele estava dizendo, rapaz, lá estava quente demais, viu? Misericórdia. Evangelho de João, capítulo 1. Você está bem, irmão? Se você não está, você está no lugar certo, você vai sair daqui bem. E se você chegou bem, se prepare para sair ainda melhor. Amém? Que nosso Deus é maravilhoso. Aleluia. Ele que nos faz bem, Ele nos faz feliz. Amém? Aleluia. Tem uma canção que diz assim, és meu bem-querer, meu mestre. Não é o bem-querer da novela não, viu? Ele é tudo que nós temos. Amém? Alguns sabem do que eu falei, né? Estão rindo aí. João capítulo 1, você achou? Aleluia. Eu quero ler com você a partir do verso 11. João capítulo 1, versículo 11. Você, da nossa igreja, já deve ter percebido que eu tenho um grande apreço por esse texto de João. Inclusive, quero recomendar a você, se você está aí esses dias procurando algum texto das Escrituras para começar a ler, às vezes eu fico me perguntando e perguntando ao Senhor, Senhor, eu vou por onde aqui, né? Vou ler o quê? O Evangelho de João é um evangelho maravilhoso, que vai ajudar. Eu gosto de recomendar para os novos convertidos, para que eles possam iniciar a leitura através do Evangelho de João. Amém? Capítulo 1, verso 11, a Bíblia diz assim, ele veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome, os quais, quem é filho de Deus aqui? Então a Bíblia está falando de você, que você não nasceu do sangue, nem da vontade da carne, e nem da vontade do varão, mas de Deus. Você não é apenas o resultado da união do seu pai, da sua mãe, você não é apenas fruto do amor dos seus progenitores. A Bíblia está dizendo que você nasceu fruto da vontade de Deus. Você está aqui para um propósito divino, você nasceu porque Deus conheceu, escolheu e chamou você. Aleluia. Louvado seja seu santo nome. E ele continua dizendo,
os quais não nasceram nem da vontade do sangue, nem da carne, nem do varão, mas de Deus. Verso 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. E ele conclui dizendo, cheio de quê, irmãos? Cheio de graça e de verdade. Aleluia. Versículo 15. E João testificou dele e clamou, dizendo, este era aquele de quem eu dizia, o que vem depois de mim, mas é antes de mim. Aleluia, que coisa linda. Ele vem depois de mim, mas ele é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. Verso 16, e todos nós recebemos também da sua plenitude, com graça sobre graça. É interessante, queridos, eu não vou me delongar tanto, mas eu quero te mencionar isso. Você pode ler lá em Mateus, em Marcos, em Lucas, a última ceia, a última Páscoa que Jesus Cristo comeu com os seus discípulos. E lá a Bíblia vai explicar, ou Jesus vai dizer expressamente da seguinte forma, ele diz, eu desejei com muita força estar comendo essa Páscoa com todos vocês. E é interessante você pensar, Jesus já havia participado de 33 Páscoas, pelo menos não junto com os discípulos, mas ele como judeu, todo ano celebrava a Páscoa. E junto com os discípulos, pelo menos ali era a terceira Páscoa que eles estavam comendo juntos. Mas Jesus disse assim, eu desejei comer essa daqui em especial, eu estava desejando participar dela junto com vocês. E o que é que aquela Páscoa, o que é que aquela ceia, ela tinha de especial naquele dia? Porque ele estaria revelando por completo, ou estaria se revelando em definitivo para os seus discípulos, como aquele que havia sido escolhido para fazer o resgate da humanidade. É naquele dia que ele diz, este é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Ele disse, este é o cálice da nova e eterna aliança, sangue derramado em favor de vós. Naquele dia ele estava revelando o plano de Deus por completo. Naquele dia ele estava abrindo, se eu posso assim dizer, ele estava abrindo os livros celestiais e revelando o plano de Deus, que a Bíblia diz estava oculto desde os tempos eternos. Estava se materializando na frente daqueles homens o dia do resgate. Estava se materializando na frente daquele povo o dia em que Deus estava punindo o pecado sobre o corpo do seu filho, mas também através da morte e ressurreição dele, resgatando toda a humanidade de volta ao seio santo do Pai. E é interessante notar porque quando a Bíblia anuncia o Cristo, ela começa a anunciar dessa forma, cheio de graça e de verdade, a sua plenitude, que era graça sobre graça. Aleluia, e ele continua dizendo no verso 17, porque a lei foi dada por Moisés. É interessante pensar nisso, irmãos, porque o povo judeu era regido por Moisés e pela lei de Moisés. Eles eram guardados, as regras sociais, as regras morais, as regras religiosas, todas elas eram estabelecidas através de Moisés. Tanto é que até hoje, não vou falar de hoje, mas voltando ao tempo bíblico, quando Paulo escreveu a carta aos Gálatas, foi justamente para reorientar os irmãos da Galácia, porque haviam homens pregando que para receber a salvação, além de receber a Cristo, era necessário voltar a seguir a lei de Moisés. Porque havia um grande apreço, havia uma religiosidade trabalhada através da lei e de Moisés. Mas a Bíblia está aqui dizendo, a lei veio através de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Sabe o que isso me ensina, meu irmão? Que querer viver como vivia-se no Antigo Testamento é pesado.
Querer voltar às práticas do Antigo Testamento é pesado, porque aquilo era lei, aquilo era apenas uma sombra. A graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Versículo 18, ele continua dizendo assim: Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. E este é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhe perguntassem: quem és tu? E ele confessou: eu não sou o Cristo. Posso aproveitar e te dar um bilhete celestial nesse momento? Descubra a sua identidade em Cristo Jesus. E não queira ser diferente do que Ele te chamou para ser. Descubra o que Deus quer para a sua vida e não tente ser algo que Deus não te chamou para ser. Vai ser peso para você, vai ser um fardo para a sua vida, vai ser cansativo, vai ser desgastante, porque Deus não te chamou para ser alguma coisa. Tentar ser o que Deus não te chamou para ser, tentar fazer o que Deus não te comissionou para fazer, não vai dar bom. João, ele estava no auge do ministério, estava sendo ouvido, estava sendo aclamado pelas pessoas. Ele até é interessante observar, porque a Bíblia não relata que João, ele, através do ministério dele, milagres aconteceram. A Bíblia não relata homens sendo curados, a Bíblia não relata leprosos sendo curados. Não, a Bíblia diz que ele pregava, ele era pregador. E mesmo não havendo sinais desse tipo, a Bíblia diz que as multidões atendiam à pregação daquele homem. Eu vou te dizer, ele era esquisito, irmão. A Bíblia diz, Rinaldo, que ele se vestia com pele de que eu nem lembro, pele de camelo, era? Não, o pior não é nem se vestir de pele de camelo, era a dieta dele. Mel e gafanhoto. Imagine um doidinho chegar vestido de pele de camelo, comedor de mel e gafanhoto, pregador. E a pregação dele não era essas pregação. Ele não tinha papa na língua, não. Raça de víboras. Mas sabe, irmão, ele tinha consciência do que Deus o chamou para fazer. Ele não estava ali apenas por um teatro, ele não estava ali porque ele queria agradar alguém, ele estava no que Deus o havia chamado para fazer. Ele fazia o que Deus chamava para fazer, ele não tinha vergonha de ser o que Deus o chamou para ser. Então, esquisito ou não, estranho ou não, ele estava na plenitude da vontade de Deus. Resultado, quando ele falava, havia algo diferente na voz dele. Quando ele anunciava algo, havia unção caminhando, permeando as palavras daquele homem. Então descubra. Pastor, o senhor não pode me dizer não? Posso não. Mas por que o senhor não pode? Porque eu não sei. Eu estou descobrindo o meu. Pastor, e o senhor não sabe o seu todo ainda não? Não. Eu sei do que eu estou fazendo hoje. Você está aqui comigo, querido? Descubra o que Deus tem para a sua vida, descubra o que Deus está te chamando e caminhe, e corra, e cresça, e vá adiante com aquilo que Ele está falando com você. Aleluia! Eu vou te dizer, é por isso que nessa igreja nós celebramos a multiforme graça de Deus. Porque um prega, outro ensina, um canta, o outro fala, um corre, outra grita, um é quietinho. Vocês estão aí só pensando, né? No nome eu estou falando, vocês vão, esse é esse, esse é esse, esse é esse, né?
Mas sabe, irmão, nós não queremos todo mundo igual, nós não queremos todo mundo do mesmo jeito, porque cada um do seu jeito, com a sua forma, com a sua personalidade, vai trazer algo de Deus sobre a nossa vida, vai trazer algo de Deus sobre nós como povo. Eu vou te dizer uma coisa, eu não quero todo mundo falando igual a mim, no sentido de repetindo as mesmas coisas, o meu jeito, não, irmão, porque nós não somos, como eu posso dizer, únicos no sentido de uma pessoa só, nós somos vários. E uma hora Deus vai gritar, outra hora Ele vai cantar, outra hora Ele vai falar manso. Você está aqui comigo, querido? Mas Deus está trabalhando, se apresentando debaixo da sua multiforme graça. Uma hora é profecia, é dedo na cara, outra hora é palavra de sabedoria, de conhecimento, outra hora é apacentamento, outra hora é orientação, outra hora, às vezes eu me sinto num aconselhamento aqui, aconselhando. Amém, queridos? Mas o que é importante? É importante fazer o que Ele manda fazer. É importante caminhar naquilo que Ele nos manda caminhar. Eu acho lindo João aqui dizendo, eu não sou Cristo. Deus não me chamou para isso, eu não vou ser o que Deus não me chamou para ser, eu não vou fazer o que Deus não me chamou para fazer, eu preciso andar naquilo que o meu Senhor me chamou. Aleluia. O texto é grande, gente, dá vontade de ler todo. Mas eu quero pular com você para o versículo 27, quando ele diz assim: este é aquele que vem após mim, que foi antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar as correias da sandália. Aleluia. Nós não estamos falando de um pregador muito forte, não. Nós estamos falando do Rei da Glória. João disse, ele está vindo aí, eu não sou digno nem de desatar as sandálias da sua correia. E esse homem maravilhoso, esse ser poderoso, a Bíblia diz que ele chega diante de João e diz, agora venha me batize. João disse, eu? Você me batize, João. Mas era eu que deveria ser batizado pelo Senhor. Vamos cumprir o que está estabelecido, meu filho. Mas eu quero que você vá comigo por último, ainda no capítulo 1, versículo 49. Capítulo 1, versículo 49, onde a Bíblia diz assim: Natanael respondeu e disse-lhe, Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus respondeu e disse-lhe, porque te disse, eu te vi debaixo da figueira, tu crês? Coisas maiores do que estas verás. E disse-lhe, na verdade vos digo, que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Irmãos, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, vem falar sobre Ele. Nós nos reunimos aqui constantemente para falarmos e aprendermos a respeito dele, de Gênesis a Apocalipse. Uma vez contaram essa história. Havia uma missionária, isso é típico coisa de missionário, né? A história diz que a missionária foi tirar férias em um país onde não podia haver pregação do Evangelho. E ela foi tirar férias lá. Foi arriscar a vida de férias. E ela evangelizou ali alguém, conta-se que ela evangelizou uma senhorinha, Yuri. E ela deu de presente àquela senhorinha uma Bíblia. Só que esta Bíblia que ela presenteou à senhorinha só tinha o Antigo Testamento, não tinha o Novo. E ela deu a Bíblia para a senhorinha e disse a ela, olha, tome esse livro, leia, daqui a algum tempo eu volto e quero conversar com a senhora sobre esse livro. A senhorinha disse, está certo. A senhorinha pegou e leu todo o Antigo Testamento. Alguns dias depois, a missionária foi lá, voltou e perguntou para ela, a senhora leu o livro que eu dei? Ela disse, sim, eu li. A senhora gostou? Ela disse, gostei. E ela disse, o que foi que a senhora aprendeu dele? Ela disse, eu aprendi que tem alguém para chegar.
Eu entendi que tem alguém aí que está chegando, que está vindo e a gente precisa esperar por ele. A palavra é sobre Jesus Cristo, de Gênesis a Apocalipse, ela vai apontar para Cristo, a obra de Cristo, a razão de Cristo, porque ele veio, qual o seu propósito. Quando você lê Gênesis, desde os primeiros capítulos, a Bíblia já diz, Deus antecipa, falando contra a serpente, nascerá um de mulher que pisará a tua cabeça. Na verdade, irmãos, a Bíblia diz que Deus enviou o Cordeiro para morrer por nós antes da fundação do mundo. Em outras palavras, já havia uma provisão, já havia um resgate preparado antes mesmo de eu e você nascer. E aí a Bíblia vai, quando você vê a Arca de Noé é um símbolo de Cristo. Quem estava nele estava salvo da destruição. Abraão e Isaque, aquela história linda, maravilhosa, daquele pai entregando o seu filho, aquilo era a história de Deus e Jesus Cristo, no altar do Calvário, Deus entregando o seu filho à morte, e o filho se deixando entregar para o resgate da humanidade. E você vai avançando nas Escrituras, Moisés, Abraão, Isaque, você vai avançando, meu irmão, tudo aponta para ele. E é interessante que nós chegamos nesse texto. Jesus disse, na verdade eu te digo, daqui em diante, você vai ver os céus abertos, os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Abra sua Bíblia agora comigo em Gênesis capítulo 28, por favor. Gênesis capítulo 28. Gênesis capítulo 28, versículo 10. Gênesis 28, 10, a Bíblia diz assim: Partiu, pois, Jacó de Berseba e foi-se a Harã. E chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto. E tomou uma das pedras daquele lugar e a colocou por sua cabeceira. Deitou-se então naquele lugar. E sonhou, e eis era posta na terra uma escada, cujo topo tocava nos céus. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela e disse: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, e esta terra em que estás deitado te darei a ti e a tua semente. Aleluia. E é interessante que no versículo 17 a Bíblia diz que Jacó temeu e disse: Quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar senão a casa de Deus. Esta é a porta dos céus. Jacó não tinha ideia do que estava vendo. Ele interpretou como se aquele lugar fosse o lugar onde Deus viria e desceria sobre as pessoas, mas ele teve um anúncio do Cristo, ele teve uma visão de Jesus Cristo que viria, assim como Jesus se revelou naquele dia: eu sou a escada, você vai ver os anjos descendo e subindo sobre o Filho do Homem. Pastor, o que isso quer dizer? Isso quer dizer, irmão, que em Cristo Jesus nós temos acesso àquilo que é divino. Através de Cristo Jesus nós temos acesso aos bens celestiais, ou como diz lá em Hebreus, os poderes do mundo vindouro estão disponíveis a nós, porque uma escada, um novo e vivo caminho se abriu entre os céus e a terra. Em outras palavras, não existe mais separação, não existe mais um buraco entre nós, mas há um caminho pelo meio do qual haverá resgate, haverá poder, haverá o que for preciso. Deus não está escondido, Deus não está atrás, Deus está enviando socorro, Deus está enviando cura, Deus está enviando provisão por meio de Jesus Cristo. Há um caminho que nós temos acesso aos poderes do mundo celestial, aos recursos do mundo celestial, através de Jesus Cristo, irmão.
Aleluia, o mundo pode ter esquecido, o mundo pode ter passado pela Páscoa e esquecido a razão da Páscoa, mas eu e você precisamos estar bem lembrados. O meu Redentor vive, e porque Ele está vivo, eu sou guardado pelo poder de Deus, e porque Ele está vivo, há uma esperança para a minha vida, e porque Ele está vivo, eu não preciso continuar pecando, não preciso continuar doente, não preciso continuar miserável, porque em Cristo Jesus há um acesso que vem direto do céu e toca a minha vida, toca a minha casa. Eu declaro que através de você, Deus tocará os seus familiares, através da sua vida, essa graça vai abundar no meio da sua casa, vai tocar os seus filhos, vai tocar o seu marido, a sua esposa. Aleluia! Jesus estava aqui mais uma vez se revelando, como aquela passagem que nós acabamos de ler do Antigo Testamento. Aquele homem viu aquela escada, os anjos subindo e descendo. E ele disse: aqui é a porta dos céus, que lugar terrível. Mal sabia ele que ele estava tendo uma visão do Cristo. Abra sua Bíblia comigo em Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10. Eu creio, irmão, nesses dias, em muita salvação alcançando a nossa igreja. Eu creio nesses dias, em muita salvação se espalhando sobre a sua vida, sobre a sua casa. Hebreus capítulo 10. Eu acho que eu citei o texto errado, mas eu vou dar um Google aqui. Era o 10 mesmo, tá vendo? Eu que não achei. Tinham roubado o versículo da minha Bíblia, não é possível. Hebreus 10, verso 19. Onde a Bíblia diz: tendo, pois, irmãos, ousadia, diga comigo, ousadia. Você sabe o que é ousadia? Intrepidez. Eu lembro desse exemplo que o meu sogro gostava de dar a respeito disso. A Bíblia diz: tendo ousadia para entrarmos no Santo dos Santos. O que isso quer dizer? As pessoas confundem como se ousadia fosse irreverência. Não, não é isso. Não está falando sobre ser irreverente diante de Deus. A ousadia, ela pode caminhar junto com a reverência. Mas o que é ter ousadia? É ser intrépido. Você não precisa, para ser ouvido por Deus, mudar o tom da sua voz. Você não precisa, para ser ouvido por Deus, falar de maneira diferente, ou falar de uma maneira eloquente. Ó, grandiosíssimo, santíssimo, benigníssimo Deus. Não precisa dessas coisas, porque Deus nos ouve, independente daquilo que nós estejamos falando. Uma vez alguém perguntou à minha esposa: eu posso orar deitado? Para você pode parecer algo simples, mas sabe, querido, existem pessoas que estão presas em conceitos como esse. Essa pessoa não tinha coragem de falar com Deus porque estava deitado. Para ele era irreverente. Para ele era um pecado falar com Deus deitado. Mas não é se é deitado, se é em pé, se é sentado, se é ajoelhado. Não é esse tipo de forma que interessa diante de Deus. Alguém uma vez disse: não, eu vou orar de joelho porque a fila é menor. Não, irmão, não é que a fila é menor ou maior de joelho.
E eu vou te dizer uma coisa, orar de joelho não saiu de moda não, viu? Mas você não precisa estar de joelho para Deus te ouvir. Se você quer estar de joelho para mostrar para Ele reverência, para mostrar para Ele que você reconhece Ele, fica à vontade, ajoelhe, se pode se ajoelhar. Agora não ache que quem não está de joelho está em pecado. Amém? Porque a Bíblia está dizendo que é por meio dele, é por causa de Jesus Cristo. Você não está sendo ouvido, não é porque está de joelho, você não está sendo ouvido, não é porque está em pé, você está sendo ouvido porque foi ele quem abriu o caminho, é ele quem, através dele, que nós podemos falar e sermos ouvidos. Olha o que a Bíblia diz: tendo, pois, irmãos, ousadia. Quem é que foi na casa do pai e da mãe e toca a campainha ou bate na porta? E diz assim para a mãe: minha querida mamãe, gostaria de solicitar abrir a porta da vossa geladeira, porque estou com um pouco de sede e desejo água. A gente não vem com esses arrudeios todos, não, quando está falando com a mãe e com o pai, não. Tem uns que chegam quebrando, batendo na porta, né? Mete o pé na porta da casa da mãe, do pai. Tem uns que não pede. Mãe, cheguei, que vou pegar aqui água, mãe, acabou, mãe, eu quero. Acabou-se. Ousadia é isso, irmão. Você, quando chegar diante de Deus, deixa de firula, deixa de coisa. Ele conhece você. A Bíblia diz que ele sabe o que tu vai falar antes que venha a tua boca. Então não tem firula, não tem arrudeio. Se apresenta diante dele. Abre o teu coração. O que importa é estar diante dele. O que importa é vir diante dele, para que ele possa ouvir aquilo que você está dizendo. Você está aqui comigo, irmão? Aleluia! E como eu disse, nós temos esse acesso e esse direito por causa do Senhor Jesus, quando ele diz: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou. Esse novo e vivo caminho foi uma conquista do Senhor Jesus, foi ele quem deu esse acesso, foi ele quem abriu, e agora através dele nós podemos abrir a nossa boca e o céu vai ouvir o que estamos dizendo. Nós podemos falar e as nossas palavras vão chegar no céu, e através daquilo que nós oramos, a escada vai começar a ser utilizada, os anjos vão começar a descer e a subir, os anjos vão começar a descer e trazer os recursos e trazer aquilo que for preciso, porque há um novo e vivo caminho que foi edificado para nós. O próprio Senhor Jesus abriu esse caminho, ele é essa escada, ele é essa ligação, ele é essa conexão com o alto. É por isso, irmão, que eu e você, conhecedores do Evangelho, conhecedores de Jesus Cristo, não podemos aceitar que a nossa vida vá descendo ladeira, não podemos aceitar que a nossa vida seja atrapalhada pelo mal, não podemos aceitar que a nossa casa seja uma bagunça do inferno. Não, irmão, existe algo que Deus preparou para a nossa vida, e quando nós abrirmos a nossa boca, os céus entrarão em operação. Quando nós começarmos a falar, os anjos vão começar a descer, a subir, os anjos vão começar a se mover, mas Deus fará algo sobre a nossa casa. Não aceite, meu irmão, não aceite a derrota sobre a sua vida, não aceite a enfermidade tocando você, não aceite a miséria dominar a sua casa. Lembre-se, Jesus é o caminho, Jesus é a escada, e através dele eu tenho acesso aos recursos divinos, através dele eu tenho acesso aos recursos sobrenaturais. Por isso eu não aceito a doença operando na minha casa, não aceito a enfermidade na minha família, não aceito essas dificuldades atrapalhando a nossa casa. Sabe, irmãos, quando Larissa nasceu, ela foi diagnosticada com uma alergia à proteína do leite de vaca, né? Porque o da mãe ela bebeu todinho. Ela não podia se alimentar de nada que tivesse o leite de vaca. Não é nem se alimentar.
O negócio era tão sério que a médica, ela disse que a gente devia fazer uma limpeza. Ela só faltou dizer, compre todas as panelas novas para sua mulher. Diga, meu Deus do céu. Ela disse, não pode fazer comida nem onde você bateu algo com leite. Troque liquidificador, porque se entrasse alguma coisa na criança, ela poderia ter uma reação alérgica. Irmãos, eu vou dizer para você, eu gosto muito de leites e derivados. Eu vi Fátima aí, eu digo, Fátima sabe bem como eu gosto de leite. Fátima e Claudinha, né, que me abastece de queijo. E sabe, irmãos, havia aquele diagnóstico sobre a nossa filha e nós começamos a cuidar, a tratar, não deixávamos ela comer, né? Começamos a trabalhar em direção a isso, mas eu não aceitei aquele diagnóstico sobre ela. Isso, né? Tati está me lembrando aqui que uma das formas que a gente descobriu esse problema foi porque nas fezes dela haviam raios de sangue. Então, isso foi o primeiro sinal que nós observamos que estava fazendo mal a ela. E aí fizemos os exames e diagnosticaram isso. Alergia à proteína do leite de vaca. E eu comecei a dizer, minha filha vai ficar sem tomar iogurte de jeito nenhum. Vai ficar sem comer um queijo? Mas não vai mesmo. E a gente começou a cuidar dela, mas era todo dia, nós estávamos lá. Nós te abençoamos, nós repreendemos todo o mal sobre você. A médica perguntou, quando a gente levou ela, né? Perguntou para mim em especial, você tem alguma alergia? Irmãos, eu estou vivo hoje por um milagre. Depois eu conto um pouco mais da minha história para você, mas desde muito cedo sempre tive muitos problemas de saúde. E criança, ainda pequenininho, quase eu ia para o céu mais cedo. Quase. E sabe, irmãos, e o Senhor me salvou dessas coisas. E eu cresci, quando eu vi a minha filha daquele jeito, eu digo, não, na minha filha não. Eu não aceitei aquele diagnóstico. E todos os dias nós orávamos por Larissa e abençoávamos ela, levávamos ela na médica, fazia o que tínhamos que fazer, mas a gente insistia. Você não vai ter doença nenhuma, alergia nenhuma vai prosperar no seu corpo. Você é abençoado. Eu dizia, você vai comer iogurte comigo, vai comer queijo mais você não vai ficar sem provar dessas coisas, não. Para resumir a história, hoje a gente tem que controlar, né, minha filha? Que a menina, se deixar, ela quer tomar todos os iogurtes, comer todos os queijos, com pizza, com sanduíche. Ela foi curada, irmãos. Você não precisa aceitar o que o diagnóstico que aparece sobre você. Você não precisa receber como a última palavra aquilo que se fala sobre você. Não, meu irmão, existe algo maior sobre a nossa vida. Existe algo celestial sobre nós. E eu vou te lembrar uma coisa, Jesus já abriu esse caminho. As portas dos céus já estão abertas sobre nós para Deus derramar sobre a nossa vida coisas maravilhosas. E como é que nós acessamos isso? Por meio dele. Como é que nós acessamos isso? É através dele, é por causa dele, foi porque ele veio, foi o seu sangue, foi ele que abriu o novo e vivo caminho. É por isso que eu estou lendo um livro e ele está dizendo, antes de você querer saber o que Deus tem para a sua vida, eu vou te dar uma dica. Primeiro descubra tudo quem ele é e tudo que ele fez por você. Aleluia, eu estou crendo, ou melhor, está começando a subir coisas no meu coração, irmão. Está chegando um tempo de nós, como igreja, entrarmos em um novo nível. Está chegando o tempo de nós, como igreja, entrarmos em um novo patamar do que Deus tem preparado para nós. Eu vou te lembrar uma coisa, para esse novo patamar, haverão coisas novas que nós precisamos identificar. E uma delas é de que Deus não está aqui apenas para servir a mim e a você. Deus não é o nosso mordomo, Deus quer nos levar a um outro patamar. E sabe que patamar Ele quer nos levar? Ele quer fazer que você entenda que como filho e representante dEle, você vai carregar a glória dele aonde você for. Está chegando o tempo de nós como igreja, principalmente vocês que estão aqui numa quinta-feira à noite. Como diria Jacilda, você poderia estar em casa, lavando, passando, né, fazendo tudo, mas você veio estar aqui.
Sabe o que isso significa? Que você está priorizando Deus, que você está buscando algo a mais da parte de Deus. Irmão, eu vou te dizer uma coisa, você não ficará sem esse retorno, porque a Bíblia nos ensina que quando nós buscamos a Deus, haverá um galardão. Mas sabe o que é que Deus está me ensinando? Nós não somos consumidores. Nós não aqui não é uma empresa que está oferecendo para você, hoje tem isso aqui, né? Hoje tem aquilo outro, você vai querer o quê? Não, irmão, nós viemos porque temos sede dEle, porque queremos a Ele, porque amamos a Ele. Sabe qual vai ser o resultado disso, meu irmão? Nós vamos começar a transbordar de Deus. E quando os outros vierem atrás, eles vão achar em você, eles vão encontrar em você. Eles vieram buscando a Deus porque precisavam de algo de Deus. Mas quando ele sentar do seu lado, ele vai dizer, tem alguma coisa diferente aqui. É a unção transbordando de você. Quando alguém sentar do seu lado, vai receber cura. Sabe por quê? Porque você veio cheio de Deus para esse lugar. Não vai nem esperar o pregador chamar, vai receber cura do seu lado, vai ser tocado por Deus do seu lado. Aleluia. Está chegando esse tempo, isso vai amadurecer muito ainda, principalmente em mim, mas está chegando esse tempo, irmãos, onde nós estaremos migrando cada vez para lugares mais altos. Nós estamos subindo essa escada de graça sobre graça, graça sobre graça, e nós estamos andando a passos, nós estamos dando um passo atrás do outro, mas eu vou te dizer uma coisa, nós chegaremos em lugares altos que Deus tem preparado para nós. E por causa disso eu vou te dizer mais uma vez e te lembrar, nós não seremos centenas nesse lugar, nós seremos milhares, porque Deus está nos aumentando e nós pisaremos de graça sobre graça, é graça sobre graça. Aleluia! Não tem como, irmãos, nós anunciarmos Jesus Cristo e as coisas ficarem do mesmo jeito. Não tem como levantar o nome dele e tudo ficar igual. Não tem como proclamar esse nome poderoso e as doenças não baterem retirada. Não tem como anunciar a salvação e o perdido não se render a esse nome poderoso. É por isso que nós vamos perseverar em anunciar Jesus Cristo ontem, hoje e eternamente. Tua casa vai ser mudada, teus filhos vão ser tocados, teu casamento está sendo tocado por esse Jesus. Aleluia. 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 Vai se manifestar, irmãos. Não é porque é Israel que está pastoreando agora, não. Não é por minha causa, não, irmãos. É porque o nome dele vai ser glorificado e levantado nesse lugar. Aleluia, eu estou me preparando para isso, irmão. Onde eu vou ver não apenas 3, 4, 5, eu vou ver famílias inteiras rendidas aos pés dele. Eu estou me preparando para isso, irmão, onde nós veremos pessoas e mais pessoas chegando, porque elas vão dizer, naquele lugar existe esperança, naquela igreja existe algo acontecendo, uma luz está brilhando naquele lugar e eu preciso daquela luz para a minha vida. Aleluia. Esse lugar é um lugar de novos começos, irmão. Novos começos. Aleluia. Jesus não chamou pessoas prontas. Aleluia. Os discípulos, eles não estavam prontos. Mas Jesus chamou todos eles. Aleluia. Deixa eu te dizer isso. Vão chegar muitas pessoas. Inacabadas, despreparadas. Deixa eu te lembrar uma coisa. Tu é do mesmo jeito. Eu sou do mesmo jeito. 20 anos de crente eu dou raiva a Jesus, viu, meu irmão?
Misericórdia. Eu aprendi algo interessante. Ele não faz, não é só por nós. Muitas vezes ele faz apesar de nós. Eu gosto quando o apóstolo Paulo diz, né? Se tem alguma coisa que eu posso me gloriar, é me gloriar em conhecê-lo. Tem uma canção bem antiga, eu gosto muito dela, que diz assim, ela é de Vitorino Silva. A Deus seja a glória. A Deus seja a glória. Aí tem uma parte da canção que ele diz, passou aqui agora, mas eu só lembro da última parte, né? Quando ele fala que vai se encontrar no céu. Aí ele diz, e um aplauso eu receber. Aí ele conclui dizendo, no Calvário eu irei me gloriar. Se um aplauso eu receber, a única razão desse aplauso é o Calvário. Porque sem ele não estaríamos aqui. Sem ele não teríamos chegado até aqui. E eu vou te dizer uma coisa, do mesmo jeito que ele salvou você, ele vai salvar aquela pessoa lá fora. Do mesmo jeito que ele transformou a sua vida, ele vai transformar aquele teu parente que tu acha que não tem mais jeito. Esses dias eu estava malhando e ouvindo uma canção que dizia assim, Deus gosta de quem eu não gosto. Aquele fulano que tu não gosta muito, Deus gosta dele? Ele gosta de tu e do que tu não gosta. Sabe o que vai acontecer? Ele vai salvar aqueles, ele vai salvar, meu irmão, ele vai salvar essas pessoas. Caruaru não vai ser mais a mesma. Caruaru está começando a viver tempos novos. Há um tempo de avivamento chegando sobre essa região e nós vamos anunciar Jesus dos quatro cantos dessa cidade. Oh, aleluia. Aleluia, eu creio nessas coisas, irmão. Aleluia. Você pode ficar de pé no seu lugar, por favor? E eu quero te dizer nessa noite, talvez você olhe para mim, sorridente nessa noite, brincando, e você pense, para o pastor deve ser muito fácil. Ele não tem as dificuldades que eu tenho. Ele não passa pelos problemas que eu passo. Eu quero te dizer uma coisa, quando tudo vai bem, nós reconhecemos a Ele. Mas quando tudo estiver mal, Ele estará lá para te resgatar também. Sabe, irmãos, nós temos vivido dias abençoados, mas no meio deles, nós passamos por coisas que você não faz ideia. Sabe qual é o nosso escape? É lembrar por quem eu estou aqui. Nós já passamos por tantas coisas ao longo de 2 anos, família. E eu me lembro de uma frase, não vou dizer o nome da pessoa, né? Depois, se você quiser saber, depois você me procurar. A pessoa disse assim, quando todo mundo achava que eu estava no auge, eram os dias mais difíceis que eu estava passando. Eu não estou dizendo que é o meu caso agora não, estou só citando. Mas nós passamos por momentos difíceis nessa cidade, eu em especial. Mas sabe, irmão, você vai me ver daqui a muitos anos ainda mais animado do que eu estou hoje. Mais feliz do que eu estou hoje. Mais abastecido do que estou hoje. Acho que um pouco mais magro também, né? Mais forte, né, meu bem? E nós vamos ver essa igreja bem diferente. Mas você vai me ver aqui do mesmo jeito. Aqui em Caruaru, né?
honrando a Ele. Eu sou pastor, porque eu fui criado por um pastor evangelista. Eu peguei esse negócio, né? É por isso que eu digo para você, eu ainda estou descobrindo o que Deus tem para minha vida. Hoje eu estou pastoreando, daqui a alguns anos eu não sei como é que vai ser. Eu não sei, irmãos, eu só sei de uma coisa: a minha vida está nas mãos de Jesus Cristo. E aonde eu estiver, o nome dele vai ser anunciado, proclamado. E vidas serão salvas, famílias serão tocadas, pessoas serão resgatadas da morte. Irmãos, eu creio, nós vamos ver pessoas viciadas sendo completamente curadas. Nós vamos ver famílias inteiras sendo restauradas. Nós vamos ver Deus levantando ministérios nesse lugar. Muitos profetas, muitos evangelistas. Nós vamos ver aqui Deus levantando pastores, Deus levantando apóstolos. Irmão, eu sei de uma coisa: existe tanta coisa que nós vamos provar da parte de Deus, irmão. Avivamento em todas as áreas. Eu falei de ministérios, mas o Senhor pede para te dizer e te lembrar: profissionais liberais de sucesso. Deus está abençoando vocês para serem profissionais de sucesso em qualquer área que você esteja envolvido. É na saúde, nos negócios, eu não sei em que você está envolvido, mas você será um sucesso onde você foi plantado. Advogados de sucesso, homens e mulheres, onde colocarem as mãos, vai prosperar. Aí eles vão te perguntar: como é que pode ser isso? Você vai dizer: é por causa de quem eu sirvo. Você estará no meio de pessoas grandes e você vai reconhecer diante deles: só podia ter sido o Senhor. Aleluia. E se hoje estiver bem diferente do que aquilo que eu estou dizendo, é uma boa oportunidade para você ver pela fé. Eu estou profetizando, eu não estou pregando mais, eu estou profetizando. Você vai estar lá, abastecido, recheado de bens, abastecido por Deus. E você vai se lembrar: naquele dia Ele falou. Acho que há uns 18 anos atrás, o Senhor falou comigo e Ele disse: Israel, eu vou te abençoar grandissimamente. Eu era um menino de 15 anos, que morava numa casa emprestada, sozinho com minha mãe, a minha irmã. Não tinha perspectiva de nada. E Deus falou, em uma igreja bem pequenininha: eu vou te abençoar grandemente. E aquele menino decidiu acreditar. Orava e dizia: Senhor, o Senhor falou, viu? O Senhor falou. Se prepare, irmão. Deus não volta atrás das suas promessas. Deus não se esqueceu de nenhuma das que Ele preparou para você. Olhe para Jesus. Olhe para Jesus. E Ele vai cumprir. Oh, aleluia. Levante suas mãos aos céus. Sim, Jesus. Sim, Jesus, nós não nos esqueceremos de Ti, porque é por Tua causa.
aberto agora. A escada está ativa agora. As janelas dos céus estão abertas agora. E os anjos de Deus estão preparados para descer e para subir. Os anjos de Deus estão preparados agora para descer sobre a sua vida. O que é que tem sido pesado para você hoje? O que foi pesado para você hoje? O que se levantou contra a sua vida para tentar te perturbar hoje? Pois agora, nesse exato momento, dê uma ordem a isso que está te afligindo. Dê uma ordem a esse mal que se levantou contra você e diga: eu não te aceito mais, eu me recuso a conviver com você, e eu clamo ao Senhor Jesus. Falando ao meu coração nesse momento. Ele está falando no meu coração nesse momento. Eu vou compartilhar com você. Ele está me dizendo: filho, olha para mim e vai. Olha para mim e vai. Não tira seus olhos de mim e vai. Fixa em mim e vai. Olha para mim e vai. Vai. Vai acontecer, vai se manifestar, vai se cumprir, vai acontecer. Olha para Ele, autor e consumador da nossa fé. Olhamos para Ele e vai acontecer, vai se manifestar. Não vai ficar para trás, não vai perder, não vai diminuir. Vai.